A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Professor Tiago Nascimento. Este é mais um vídeo, chegamos hoje aqui ao vídeo da lição de número 5, né? A falácia da teologia progressista. Para você que não me conhece, sou o professor Tiago Nascimento, sou obreiro da Assembleia de Deus aqui em Joinville, também sou professor na Faculdade Refidim, no Colégio Seduc, onde leciono ali disciplinas ligadas às áreas das ciências humanas, geografia, história, filosofia e também alguns conteúdos então no bacharel em teologia e no seminário, né, o curso livre, curso avançado, o Seminário Teológico Refidim. Nesse trimestre aqui eu me propus a gravar alguns conteúdos, alguns subsídios para ajudar você que é professor da classe de jovens a ter um pouco mais de subsídios, né? Eu sei que muitos de vocês já têm o conteúdo da lição de professor, já é um excelente conteúdo. Você também pode adquirir o livro de apoio, né? Tem ali bastante texto, inclusive eu uso, né, parte do livro de apoio também para trazer subsídios para as nossas aulas aqui, mas eu também trago outros materiais. E eu vou inclusive deixar aqui na tela para que você conheça alguns dos cursos aqui, dos materiais que são produzidos pela Faculdade Refidim e que você pode ter acesso, né? Você pode adquirir ali na plataforma Hotmart. Então você pode apontar aqui o seu celular e conhecer alguns dos cursos que são oferecidos ali pela Faculdade Refidim. E lembrando que sempre que você adquire um desses cursos, né, você também está ajudando aqui o nosso canal, visto que uma porcentagem, né, dessas vendas então retorna aqui para o nosso canal. E você também pode ajudar o canal simplesmente curtindo, compartilhando, né? Fazendo aí aquele conceito básico aí do YouTube, né? Curte, comenta, compartilha. Isso também ajuda o canal a atingir mais pessoas aqui dentro da rede do YouTube. Pois bem, hoje chegamos então à lição de número 5, que traz aqui como tema a falácia da teologia progressista. O nosso texto principal está em Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e não segundo a Cristo. Da mesma forma que as anteriores, nós precisamos aqui de precisão conceitual. Porque quando nós falamos aqui de teologia progressista, a falácia da teologia progressista, é muito fácil que a gente acabe caindo em alguns erros. E um dos principais perigos, então, que eu aponto aqui, é simplificar demais. Quando a gente simplifica demais, a gente acaba misturando conceitos, a gente acaba misturando tudo, né, como se fosse tudo uma coisa só. Nós vamos, então, aqui para, ao invés de entrar diretamente, né, no conteúdo da lição, nesse vídeo eu me proponho a nós darmos um passo atrás. Voltar um pouquinho no tempo, voltar um pouco na história e tentar entender exatamente, né, o que nós estamos aqui falando. O primeiro ponto, nós precisamos entender o que significa a palavra progressista. Então, nesse primeiro ponto, é importante nós entender que progressista não é em si exatamente um termo exclusivamente religioso ou exclusivamente político. A gente vai encontrar essa palavra em diferentes contextos, em diferentes usos, né, para a palavra progressista. E aqui a lição nos traz a palavra progressista, né, o progressismo, como uma forma de enxergar o mundo, uma forma de interpretar a realidade. Então, se aproximando muito daquele conceito de ideologia, que a gente falou aqui com um pouco mais de propriedade, né, lá no primeiro vídeo dessa série, então. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card ao lado, né, para que você acompanhe. Todas as lições desse trimestre vão abordar ideologias. Então, é importante esse primeiro vídeo que dá esse contexto, né, do que é ideologia. E o problema, então, do progressismo, né, da ideia progressista, começa quando essa lógica de uma ideia de progresso, de uma adaptação contínua, de melhoria, de evolução, né, quando isso começa a ser aplicado à fé cristã sem limites claros. Porque aí a gente acaba entrando aqui num contexto cultural. E aí fica essa disputa, né? Quem define a verdade, aquilo que é verdade, aquilo que precisa ser seguido? A cultura ou a Bíblia? Porque no fim das contas se trata disso. A cultura, dentro da teologia progressista, né, ela deixa de ser simplesmente um contexto onde nós estamos vivendo, onde nós estamos inseridos, e a cultura passa a ser aqui aquilo que define a própria mensagem bíblica, ou pelo menos a forma como essa mensagem é entendida pelas pessoas. E a gente vai dar uma olhadinha aqui como que essa definição aparece no livro de apoio.
Então acompanhe aqui na tela, talvez não está aparecendo aqui, vamos talvez fazer um recorte e colocar aqui no vídeo. Mas o comentarista traz aqui um texto de Roger Wolsey, onde ele diz o seguinte: o cristianismo progressista é uma abordagem pós-liberal da fé cristã que é influenciada pelo pós-modernismo e proclama Jesus de Nazaré é o Cristo, ou seja, eles não negam a divindade de Jesus. Enfatiza o caminho, né, o evangelho primitivo, os ensinamentos de Jesus, e não apenas a sua pessoa. Enfatiza a imanência de Deus e não apenas a transcendência de Deus. Então apresenta Deus como um ser imanente e transcendente. Imanente é porque ele está em todas as coisas, né? Então ele se manifesta, ele está imanente no universo. Mas a transcendência de Deus é o relacionamento dele com a humanidade. Então realmente Deus tem esses dois contextos, né? Só que daí, nesse sentido, ao enfatizar a imanência de Deus em desfavor aqui da transcendência, diz o comentário, inclina-se para o panenteísmo em vez do teísmo sobrenatural. Então o panenteísmo é uma forma de enxergar o divino, enxergar Deus como que ele está presente em todas as coisas. É quase como que uma espécie de panteísmo, né, de que tudo é Deus. Então no panenteísmo Deus está em tudo. Então sai do teísmo, nós acreditamos, né, a existência de Deus, para uma espécie de panenteísmo. Enfatiza a salvação aqui e agora, em vez de principalmente no céu mais tarde. Então perde aquela visão escatológica da salvação e passa-se a pensar na salvação já na presente era. Transformar a terra em um paraíso. Diz aqui o comentarista ainda, enfatiza ser salvo para quê? Para uma vida robusta, abundante, eterna, em vez de ser salvo do inferno. Então a salvação para eles passa a ser algo terreno, algo aqui e agora. Outro ponto, enfatiza os aspectos sociais e comunitários da salvação, em vez de meramente os aspectos sociais. Aliás, pessoais, né? Enfatiza a justiça social, proteção ambiental, a não violência, como parte integrante do discipulado cristão. Leva a Bíblia a sério, mas não necessariamente literalmente, adotando uma compreensão mais interpretativa e metafórica. Enfatiza a ortopraxia em vez da ortodoxia. Então, a ortopraxia seria a forma correta das ações, né? A praxis aqui é a ação. Então, diz aqui, ó, ações corretas em vez de crenças corretas. Então, para eles é mais importante aquilo que você faz, uma espécie de ética, né? A ética é mais importante do que a verdade na qual você crê. Ortopraxia em vez de ortodoxia. O cristianismo progressista também abraça a razão, bem como o paradoxo e o mistério, em vez da lealdade cega a doutrinas e dogmas rígidos. Não considera a homossexualidade pecaminosa, né? Aí estão as ideologias, aliás, as teologias ideológicas, né, inclusivas, e não afirma que o cristianismo é a única maneira válida ou viável de se conectar com Deus. Ou seja, o cristianismo progressista não é exclusivo. Ele apresenta Deus como um dos caminhos para se chegar à salvação. Então, veja como é problemática, né, essa visão desse cristianismo progressivo. Pois bem, quando nós falamos aqui, então, de cristianismo progressivo, a gente também não pode cair no erro, vamos dizer assim, de demonizar, né? Porque nem toda a teologia que ela é contextual ou social, ou seja, que ela parte de uma realidade social, ela é progressista nesse sentido que a revista está criticando. Então, um exemplo, quando a gente fala de justiça social, por exemplo, é algo bíblico. Então, nem toda pregação que você ouvir falando a respeito de justiça social, nem toda pregação que você ouvir falando a respeito de ajudar os pobres, né, vai ser uma teologia progressista num sentido criticável. Muitas das mensagens do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento eram mensageiros de justiça social, né? E é algo que faz parte da mensagem bíblica. O próprio Novo Testamento também trata disso, né? Quando ali nós vemos, por exemplo, a Epístola de João, né? Tiago também, se não me engano, aborda essa questão, né? Se você despede o teu irmão que está precisando de ajuda, dizendo, eu vou orar por você apenas, né? E você não resolve o problema dele, esse problema social dele, né? Você está em falha, né? Você está pecando nesse sentido. A omissão, né? Como o Tiago fala. Então o problema não está no tema, não está no fato de você abordar a justiça social. O que o nosso comentarista está apontando, então, aqui na lição como algo problemático, é como a Bíblia é tratada ao abordar esses temas. Então, se você coloca esse contexto, né, apenas como
algo que você parte dali para fazer a teologia, ok. Agora, a partir do momento que você coloca esse contexto, né, essa cultura como algo definidor, como algo a partir do qual você vai interpretar toda a realidade, você vai interpretar a Bíblia, você vai interpretar a verdade, você vai interpretar o próprio Deus. A partir dessa cultura, a partir desse contexto, aí é que realmente nós temos um problema. Então, a Bíblia passa a necessitar de ser reinterpretada. E a reinterpretação da Bíblia a gente também entende que é algo necessário. Então, a boa pregação cristã, né, ela sempre foi aquelas 3 bases lá da pregação expositiva. Né? Leia o texto, explique o texto, aplique o texto. E nesse explicar o texto, muitas vezes você reinterpreta. Você pega o texto bíblico e você faz ali uma exegese, né? E você aplica aquilo no sentido ali que as pessoas vão conseguir compreender. Mas não é disso que se trata. Né? Quando nós falamos aqui de reinterpretar a Bíblia, e que se torna realmente problemático, é quando você reinterpreta ela para ajustar aquilo que a cultura considera aceitável. Aquilo que a cosmovisão do mundo entende como algo normal, como algo ético, correto, justo. Então, se você procura adequar a Bíblia a essa visão de mundo, né, você está incorrendo, então, aqui em erro. E é nesse ponto que a gente encontra, então, aquilo que a revista chama de teologia progressista. Então é importante a gente fazer esse primeiro destaque. Agora, avançando aqui, um segundo ponto importante é que quando a gente fala em teologia progressista, na verdade a gente está falando aqui de um conjunto de ideias, né? Um conjunto de teologias progressistas, podemos dizer assim, né? No plural mesmo, né? Teologias, porque não são todas iguais. Então você não pode pegar e colocar no mesmo balaio, né? Embora elas compartilhem ali de uma mesma tendência, né? E mais adiante eu vou tratar melhor aqui de alguns desses exemplos, né? A gente vai conseguir visualizar melhor. Mas nesse segundo ponto eu queria destacar isso, né? Não seria totalmente apropriado você falar teologia progressista como se fosse uma coisa só. Porque aqui nós estamos falando, na verdade, de diversas formas, né? De fazer essa teologia. Então, o terceiro ponto aqui, ainda que eu gostaria também de chamar a atenção aqui nessa introdução, que é o fato de que a teologia progressista ela não pode ser reduzida a um mero posicionamento político. Tá? Não é uma simples questão de esquerda e direita, porque hoje é muito comum aqui a gente tratar disso. Né? O que é um progressista? É alguém de esquerda. E não é isso, né? Porque aqui o ponto não é político, aqui o ponto ele é teológico. E a pergunta, né, que está aqui na tela, quem tem a última palavra? A revelação de Deus ou a cultura do nosso tempo? O que define o que é verdade? Esse é o ponto central, então, a respeito, então, da teologia progressista. A palavra de Deus tem primazia ou são os ídolos da nossa época que realmente dizem aquilo que é verdade? E eu falo de ídolos mesmo, né? Quando a gente volta lá para o texto de Êxodo 20, né, onde apresenta ali então os 10 mandamentos que foram dados ao povo no deserto, né, qual que era o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E quando a cultura, e aqui a gente precisa talvez definir o que é cultura, né? Cultura vem a ser as realizações humanas, de modo geral. Quando a gente estuda ali na geografia a formação do espaço geográfico, né? O que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é a mistura, vamos dizer assim, de elementos naturais, né, criados por Deus, com os elementos culturais que são criados pelo homem. Então, isso é o espaço geográfico, né? Essa transformação que o ser humano faz dos elementos naturais, transformando eles em cultura. Então, essa cultura, ela tanto pode ser uma cultura material, né, uma produção que você pode tocar, algo concreto, como também pode ser uma produção imaterial. Exemplos de produções imateriais, tem, sei lá, poesias, né, músicas, técnicas, né, a forma de você preparar um alimento, uma receita, enfim, tudo isso é cultura imaterial, algo que você vai transmitindo, mas não tem algo palatável, assim, né, tocável. E já existe cultura material. Então, por exemplo, esse meu passador de slides aqui é um produto cultural material, né, eu posso tocá-lo. Esse computador também que está aqui na minha frente auxiliando, o celular que está gravando, a TV que você está vendo aqui projetando os slides, tudo isso são exemplos de culturas. Estátuas, né, monumentos, pinturas, toda a produção humana, toda a produção que o ser humano faz é cultura. E, obviamente, aqui, né, a gente pensa talvez mais na cultura imaterial, né? Quando essa cultura imaterial, essas ideias, essas ideologias,
a nossa forma de enxergar o mundo, quando ela começa a definir o que é verdade, então aí a gente passou a ter um problema. E aí, voltando a falar dos ídolos, né? No passado, o ídolo era o poste, era o bosque, né? As árvores lá. Por exemplo, a gente viu que Abraão, né? Na lição da classe de adultos, está tratando de Abraão. E Abraão, ele vai fazer o acampamento dele lá nos carvalhais de Mamre, né? Que eram esses carvalhais? Eram as árvores sagradas. Então, aquilo ali era o ídolo daquele povo, daquela cultura. Havia as estátuas, né, os objetos, enfim, né, que representavam os ídolos. Então, objetos, cultura material. E nos nossos dias, isso evoluiu, né, e evoluiu para pior. Né, porque quais são os ídolos de hoje? Muitas vezes não são ídolos palpáveis, ídolos pegáveis, ídolos como essas estátuas, mas são ídolos da cultura imaterial. Às vezes é o próprio ser humano, né, com as suas vontades, o seu egoísmo, o seu sentimento, né, as suas emoções. Aquilo ali passa a ficar acima de Deus, acima da revelação divina. E aí está configurado ali, então, um ídolo. Então a Bíblia é muito clara, né? Não terás outros deuses diante de mim, não terás outros ídolos diante de mim. Ama o teu próximo como a ti mesmo, mas ama a Deus sobre todas as coisas. E às vezes nesse nosso amor a nós mesmos, nesse nosso amor ao próprio ser humano, né? Você ama o teu semelhante mais do que você ama a Deus, mais do que você ama a revelação divina, você está em contradição, você está aí descumprindo o mandamento divino. Então, esse aqui é um ponto, né? Quando a gente tem essa discrepância, né, a gente tem um problema, aí a gente tem uma idolatria, aí a gente tem um progresso, né, em relação àquilo que Deus determinou. E isso aí é o que a gente chama então aqui de problema. Agora um outro ponto aqui, professor, se existe essa tendência progressista, né, qual que seria aqui o outro lado? Então, avançando aqui no nosso slide, né, talvez a gente pergunte assim, né, o que é o contrário dessa tendência progressista? E aí alguém vai dizer, é o conservadorismo. Então, tem o progressismo, tem o conservadorismo, até pegando um carona um pouco nessa questão aí de direita e esquerda, né? E em parte isso faz sentido. O conservador teológico, então nesse caso seria aquele que procura preservar a verdade de Deus, né? Ele entende que existem verdades que não devem mudar com o passar do tempo, que precisam então ser preservadas. Isso é o papel de um conservador. Só que aqui a gente também precisa de equilíbrio. Porque conservar a verdade não é a mesma coisa que conservar tradições humanas. Então a gente precisa desambiguar, né, separar, definir exatamente o que é realmente a verdade bíblica, né, o que é a doutrina cristã, né, a verdade revelada, daquilo que é apenas uma cultura cristã, algo que o ser humano criou, uma tradição. Né? Então por isso que eu coloco aqui essa tensão, né? A verdade com V maiúsculo e a tradição com D minúsculo, né? Então, o conservador é o camarada que consegue separar isso. O que precisa ser conservado, o que deve ser conservado, aquilo que é realmente verdade, daquilo que pode ser evoluído, daquilo que pode receber um certo progresso, que são as tradições. Ao longo da história da igreja, muitas práticas já foram tratadas como doutrina, como verdade. E, na verdade, não eram a verdade com V maiúsculo, né? Eram tradições culturais. E aí essas supostas doutrinas, né, entre aspas, com o passar do tempo elas foram evoluindo, né? Foram progredindo, né? O conhecimento a respeito da fé foi progredindo e aquilo ali foi então sendo abandonado. Então houve mudança, houve evolução, houve algum tipo de progresso. Hoje, por exemplo, né, a gente tem muitas pessoas que entendem que usos e costumes, né, do passado não eram mandamentos bíblicos, eram aplicações culturais daquela época. E aí não faz sentido a gente transformar aquilo, então, numa regra universal, né, numa doutrina que precise ser seguida por todos. Outro exemplo, na questão da música, né, a nossa inódia pentecostal. No passado, alguns ritmos, estilos musicais, até mesmo instrumentos, né, eram tidos como profanos, como indignos de você utilizar eles ali num culto. E outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que é o irmão Elenay Córdova, inclusive mando aqui um abraço para ele, né? Está sempre assistindo aos vídeos aqui. Ele vai deixar um comentário também aqui embaixo. Porque ele falou que assiste os vídeos, mas não comenta. Então hoje, Elenay, estou te desafiando aí, né? Se você assistiu até aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo.
Bom, e eu vou inclusive citar ele mais tarde lá também. Mas enfim, a gente estava conversando outro dia a respeito dessa questão dos ritmos musicais. Os ritmos, quando a gente olha ali para a harpa cristã, por exemplo, a gente vai ver muitos hinos naquele estilo de marcha, né? Algo assim que evoca um pouco aquela coisa militar. E aí ele me comentou que, né, estava pesquisando a respeito disso, e ele descobriu que isso se deve que lá na década de 30, aproximadamente, a igreja, né, a Assembleia de Deus, encontrou uma brecha, podemos dizer assim, para o evangelismo através desse tipo de música, que funcionava como? As cidades, né, não tinham lá muitas opções de diversão, mas no domingo, geralmente, lá no Coreto, né, na praça principal da cidade, ficava lá a banda do exército, né, as cidades então, que possuíam a banda, e eles iam lá e tocavam lá suas músicas e tal, né, faziam lá as suas apresentações. E depois iam embora. E aí a praça se dispersava, né, as pessoas se dispersavam. E aí alguém vai ter a ideia, então, de por que a gente não pega os nossos músicos, a nossa banda, e vai lá e faz esse... Depois que, né, que a banda do exército foi embora, a gente vai fazer a nossa banda tocar e vamos tocar as nossas músicas. Mas talvez as nossas músicas, né, precisem, então, ser adaptadas para que as pessoas que gostam, então, desse estilo da marcha militar, enfim, permaneçam ali, né, continuem ouvindo, mas agora com uma mensagem boa por detrás disso, com a mensagem do Evangelho. Então, veja, de acordo com essas pesquisas, né, o que houve ali foi um aproveitamento de uma realidade social, né, de um contexto social, de um contexto cultural, né, abriu-se ali, se aproveitou aquilo para fazer o evangelismo. Mas talvez os hinos não eram naquele estilo, naquele ritmo, mas eles foram adaptados, ou seja, sofreram uma evolução, um progresso para cumprir um determinado fim, um determinado objetivo. E está tudo bem, né, porque não era uma doutrina da igreja. Aí agora, depois, isso acabou virando uma tradição, e aí foi muito difícil, por exemplo, para introduzir o violão dentro da igreja. Porque aí o violão era música de samba, de chorinho, né, ali, sei lá, década de 50, 60. Então o violão era música profana, né, era, né, algo lá do mundo, né, vamos dizer assim, do meio secular. Então, para trazer o violão para dentro da igreja, né, houve muita restrição. Da mesma forma, a bateria. Né? A bateria foi um instrumento musical que, talvez até 30 anos atrás, década de 90 ainda, em muitos locais não tinha. Né? Era algo considerado secular, profano, do mundo. Né? Então, veja, o conservador teológico, saudável, né, é alguém que não está alheio a essas mudanças. Ele não rejeita qualquer tipo de mudança. Ele não fica preso àquele passado, então, não, vamos tocar apenas marchas, né? Usando aqui instrumentos de sopro, né? Porque isso é o que Deus se agrada. Não, ele vai se adaptando. Aquilo que não fere a ortodoxia, aquilo que não fere a verdade bíblica, pode ser melhorado. Então, comento, né? Está disposto a ajustar práticas quando elas não fazem parte da essência do Evangelho. Ele rejeita a mudança da verdade. Mas as mudanças de práticas, né, então isso é tranquilo. Por outro lado, né, veja na tela aqui, é importante diferenciar o conservador do reacionário. Então existe o conservadorismo e o reacionarismo. O reacionário, né, de forma bem resumida aqui, simplificando, é alguém que resiste a qualquer tipo de mudança. Ele reage contra qualquer tipo de mudança que seja mencionada, que seja, né, pensada, idealizada, né, ele é contra. E mais do que isso, mesmo que essa verdade não compromete a verdade bíblica, né, que não compromete as doutrinas básicas, né, ele vai ser contra aquilo e com base, muitas vezes, num passado idealizado. Não, porque no passado foi assim, porque era melhor, né? Então ele cria uma visão de passado, né, excluindo todas as coisas erradas e ruins que o passado tinha, e ele diz, não, o passado que era bom, era justo, era honesto, né, era perfeito. Só que, na verdade, esse passado, se for analisar, nunca existiu. Nos diz Eclesiastes 7,10. Nunca diga, porque nos dias do passado foram melhores do que hoje. É uma pergunta, né? Por que os dias do passado foram melhores do que hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Então aqui, o sábio, né, do Eclesiastes, o pregador aqui do livro do Eclesiastes está dizendo, ó, não faça tal coisa. Aí Isaías 43 aprofunda isso, né? Esqueçam as coisas passadas, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem? Então, olha, são alguns textos bíblicos aqui
que embasam isso, né? Esse saudosismo, esse excesso de passado, essa idealização do passado, né? Esse reacionarismo, né? Essa reação contra qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de progresso, em nome de um passado idealizado, isso é extremamente problemático também. O cristianismo bíblico, então, ele não é reacionário, não vive num passado perfeito que nunca existiu. Ele é conservador. Ele preserva o que precisa ser preservado, mas ele também está adepto, né, de mudanças ali daquilo que precisa ser mudado. É a função do sal, né? A nossa lição, inclusive, vai tratar a respeito disso, né? De fidelidade ao evangelho, né? De ser sal, de ser luz. Né? E o sal, ele tem essa habilidade, né? Essa qualidade de conservar. Mas a conservação, ela não é algo pétreo, né? Que aquilo vai ficar daquele jeito para sempre. Ela também admite, então, essas mudanças quando elas são realmente evoluções. São algo para melhor, né? Então, o conservador, ele não muda a mensagem, mas comunica essa mensagem de uma forma relevante, contextualizada, então, adaptada aos tempos modernos. E por falar em tempos modernos, vamos avançar aqui o nosso slide e tratar aqui a respeito dessa linha do tempo. Né? Então, preparei aqui uma linha do tempo para a gente entender melhor, então, como foi que chegamos ao estágio que nós estamos hoje aí da pós-modernidade. Para a gente entender, né, que a teologia progressista não é algo assim que surgiu agora ou que surgiu do nada. Né? Então, a gente poderia começar lá no iluminismo. Né? Temos aqui o iluminismo como o momento onde se começou a ter isso. Mas achei interessante também citar, né, para isso incluir aqui, a Reforma Protestante. Né? Então, na Reforma Protestante, lá do século XVI, já havia trazido, ali, já havia feito, né, uma crítica aos abusos da igreja, aquela falta de Bíblia, né, porque eles estavam muito na tradição. E o que a Reforma propôs foi uma volta às Escrituras, né? Sola Escritura, né? Apenas a Bíblia como autoridade de fé. Não mais o papado, a tradição humana, não mais a igreja, né? Mas sim a Bíblia, sola Escritura. Mas ainda assim, né, mesmo passando pela Reforma, o cenário europeu ali ainda estava muito marcado por tensões religiosas, por conflitos, e o próprio cristianismo, né, ainda tem práticas ali distantes do ideal bíblico. E aí é nesse contexto que vai surgir o iluminismo. O iluminismo, ele é um movimento que uma das bases dele é o racionalismo. Né? Então ele valoriza fortemente a razão humana como um instrumento de compreensão da realidade. Só que aqui é importante a gente explicar também que o iluminismo, ele não surge exatamente ou simplesmente como algo assim, uma rejeição da fé. O René Descartes, por exemplo, que é considerado ali o pai do racionalismo, né? Ele foi um cristão convicto até o fim dos seus dias. Então, o iluminismo, ou o racionalismo como um todo, ele é uma ferramenta. Né? Então, para inclusive, o próprio cristianismo, né, a própria Bíblia menciona a respeito disso, de um culto racional, né, um culto que passe pela razão e não apenas pela emoção. Então, a fé, se não me engano é Agostinho que escreve a respeito disso, né, que uma fé que não se prova, que não se confronta, né, que não está aberta a dúvidas, né, a combater o ceticismo, ela é uma fé fraca, é uma fé frágil, uma fé que não se sustenta. Então a dúvida, nesse sentido, o ceticismo, a razão, né, o racionalismo, ele é uma ferramenta que acaba ajudando a solidificar a própria fé. Então onde é que está o problema? O problema começa a surgir quando essa valorização da razão, que o iluminismo propõe, deixa de ser só um instrumento, de ser só uma ferramenta, e passa a se tornar o critério final da verdade. Daquela questão, que já falamos em vídeos anteriores também, do antropocentrismo, né, lá do Renascimento, antes ainda do iluminismo, que tirou Deus, né, tirou o teocentrismo, Deus do centro, e colocou o ser humano, né, o antropo, o ser humano como a medida de todas as coisas. Então aí o que a gente tem? Não é mais a razão em diálogo com a fé, e a fé sendo testada pela razão, né? Mas sim a razão julgando a fé. Então, essa é uma diferença aqui fundamental. Em outras palavras, a autoridade ela foi sendo deslocada da revelação divina, né? A fé como fundamento da verdade, e passou a ser a capacidade humana, a razão, né, para definir aquilo que era considerado verdade. E daí aqui entram dois conceitos-chave do iluminismo, que são a liberdade e a igualdade. A gente vai ver muito isso na Revolução Francesa, né, que é um movimento inspirado pelo iluminismo, onde o lema era
justamente, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E muitos dizem que a fraternidade só estava ali para ter três, né? Três lemas, porque na verdade era liberdade e igualdade, né? Esquerda e direita, né? Os direitistas lá, os girondinos, né, defendendo a liberdade, e os esquerdistas, os jacobinos, defendendo a igualdade, né? Mas enfim, esse é um resumo, né, do iluminismo, né? Liberdade, igualdade, definida pelo critério humano, né? É o que o ser humano acha que é igualdade, o que o ser humano acha que é liberdade, o que o ser humano acha que é verdade. E o iluminismo, então, ele pode dizer que é o passo inicial dessa tendência, né, que desembocou lá no progressismo de hoje. Mas vamos avançar aqui então um pouquinho na história. Século XIX. Então aqui a gente chega no liberalismo teológico do século XIX. A Bíblia como livro humano e uma negação do sobrenatural. E aqui a gente vai trabalhar com alguns nomes. Deixa eu já colocar na tela aqui. O Friedrich Schleiermacher, né? Um nome alemão difícil aqui de pronunciar. Mas o Schleiermacher, ele vai trazer aqui a ideia de que a religião não deveria estar fundamentada em doutrinas, mas sim na experiência pessoal da pessoa com o divino. Então, aquilo que aquele texto inicial lá do livro de apoio mencionou como a imanência suplantando a transcendência, né? Então, é o Schleiermacher, né, que traz essa ideia. O centro da fé deixa de ser a revelação objetiva e passa a ser o sentimento humano. Aí o outro nome aqui é o Rudolf Bultmann. O Rudolf Bultmann, também um teólogo, né, importante ali já no século XX, né? Vamos ver aqui, no século XX já, o Bultmann. Ele propõe aquilo que ele chamou de desmitologização da Bíblia. Né? Mais um palavrão aqui, né? Desmitologização ou demitologização, como alguns trazem. E o que seria isso? A ideia é reinterpretar os elementos que eram considerados sobrenaturais, né, da escritura, e tentando adaptar esses elementos para tornar eles mais aceitáveis para o homem moderno. Esse homem moderno, então, que era cientificista, materialista, né? Então, de certa forma, era assim, tirar toda a espiritualidade da Bíblia, tudo aquilo que fosse sobrenatural, e procurar dar uma explicação racional, uma explicação científica para os milagres, né? Para aquilo tudo de sobrenatural que a Bíblia tinha. Na prática, isso significa que a cultura passa a definir o que pode ou não pode ser mantido na Bíblia. Então começa esse processo de atualização da Bíblia, né? E voltando aqui para a nossa linha do tempo, o Tillich, né? Então ainda, né, dentro do século XX, a parte aqui das críticas, né? Surge então aqui o Paul Tillich. O Paul Tillich é um nome bem importante, podemos dizer assim, dentro da teologia. Ele foi um teólogo que tentou fazer a teologia, ou a Bíblia, enfim, responder aqui algumas das perguntas do homem moderno. De certa forma, tentando criar uma ponte, né, entre a fé cristã e as dúvidas que o homem moderno ou o homem pós-moderno possui. Então ele propõe que a teologia deve dialogar com a cultura e responder às angústias existenciais do ser humano. Então, o Paul Tillich é alguém que vai fazer aqui um esforço de adaptação, né, da palavra de Deus. E dentro desse esforço de adaptação, muitas vezes a própria linguagem sobre Deus aqui, ela vai se tornando mais abstrata. Então, sai daquela questão, de novo, né, do transcendente, né, e passa a focar nessa questão do imanente. Né? Deus deixa de ser apresentado ali como um ser pessoal e passa a ser apresentado ali como um conceito, né, como uma ideia. Inclusive o Paul Tillich tem um termo, né, que ele diz Deus como o fundamento do ser. Né? Então veja, deixa de ser uma pessoa com a qual você se relaciona e passa a ser simplesmente o fundamento do ser, né? Um conceito abstrato, uma ideia. Então não se trata mais só de reinterpretar os textos bíblicos, né? Mas a própria maneira de se relacionar com Deus, a própria maneira de entender quem é Deus, o que é Deus, ela acaba sendo mudada. Né? Então, esses autores, o Schleiermacher, Bultmann e o Tillich, nós também não podemos assim, demonizar, né? Desmerecer, né? Me fugiu aqui a palavra,
a importância deles, né, da história da teologia, enfim, né, então não dá para a gente rejeitar completamente aqui os seus estudos, né? Inclusive há um ditado, né, que nós devemos, como é que se diz ali no peixe, né, você vai comer a carne e descartar os espinhos, né? Então é mais ou menos dessa forma, então, aqui que a gente pode ler esses teólogos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as conclusões que eles chegam, né? Mas dentro da obra deles tem alguns conceitos, algumas ideias que são interessantes, né? Então a gente não pode adotar as teologias assim sem um critério, né? Sem passar elas pelo filtro da palavra de Deus, até porque o nosso compromisso final não é com relevância cultural, mas sim com a fidelidade à palavra de Deus. Então, professor, voltando aqui para concluir a nossa linha do tempo, né? Esse é o cenário do pensamento contemporâneo, né? Um mundo marcado pela pós-modernidade, né? Não existe verdade absoluta, cada um constrói a sua verdade, um ambiente ideal para que o progressismo viesse a florescer. Eu, inclusive, estou trabalhando em um livro, né, que vai justamente abordar essa questão da pós-modernidade. E, além de apresentar o que é a pós-modernidade, trazendo um pouco desses filósofos, desses teóricos, teólogos, eu também apresento, né, vou apresentar no livro uma receita, uma vacina contra isso, que não é nada muito espalhafatoso, né, não se trata de inventar a roda, mas que é o discipulado. Né? Eu vejo o discipulado como uma ferramenta que pode realmente ajudar a superar os desafios aí da pós-modernidade. Né? Vamos ver se num futuro próximo aí talvez esse livro saia do campo das ideias, né, e entre na cultura material, né, vire aí um objeto concreto. Então chegamos a hoje, pós-modernidade. Então, uma pós-modernidade não se trata só de reinterpretar a Bíblia, mas é questionar a própria ideia do que é verdade. Então, a gente até inclusive viu isso no vídeo que tratou a respeito do relativismo, né? De como a verdade absoluta foi rejeitada, e aí cada indivíduo hoje constrói a sua própria verdade, né? A sua própria leitura da realidade. Então é nesse ambiente que a chamada teologia progressista ganha força. Porque se não existe uma verdade absoluta, então a fé também pode ser adaptada, redefinida, reconstruída, de acordo com o contexto cultural. Professor, veja que a gente não tem aqui um evento isolado, né? Mas uma caminhada até chegar aos dias de hoje, né? A autoridade saiu da revelação e foi sendo transferida então para o ser humano. E é isso que eu acho que é interessante que a gente procure fazer o nosso aluno compreender, né? Sair desse simplismo da teologia progressista, mas dar a ele essa base, né? Por que as coisas estão assim, do jeito que estão hoje. E eu espero que esse recapitular aqui, como professor de história, eu gosto sempre de fazer esse contexto histórico, né? Mas espero que isso tenha auxiliado você também a compreender um pouco mais esse processo. E aí, a gente entra então aqui na última parte aqui desse vídeo, que está ficando longo também, mas que são as formas atuais de como as teologias progressistas, né? Então já entendemos por que devemos falar no plural, né? E algo que inclusive eu mencionei lá no início, né, quando a gente falou de teologia progressista, que a gente não está falando de uma única linha de pensamento, né, mas de um conjunto de abordagens. E eu falei que tinha uma tendência em comum entre elas. E que tendência é essa? A tendência de ler o Evangelho a partir de determinados recortes específicos da realidade. E nesse sentido, prezado professor e professora, eu organizei aqui em 3 grupos. Então, vamos mostrar aqui. Então, eu colocaria as teologias progressistas hoje nesses 3 grandes grupos. Né? O primeiro grupo, das teorias ideológicas, dentro da área da teologia, na academia, a gente também chama elas de teologias contextuais. Né? E o que vem a ser isso? Seria a teologia da libertação, a teologia queer, teologia feminista, a teologia negra, qualquer leitura que parte de uma realidade social concreta, né, de um determinado contexto, e que passa a enxergar o resto da realidade a partir daquele recorte. Então, por isso vem o nome, né, de teologia contextual. Né? Você pega um contexto, mas também teologia ideológica, né? Porque aquele contexto se transforma num óculos, né? numa ideologia
que vai fazer com que toda a realidade passe a ser enxergada a partir daquele prisma, a partir daquela visão. E claro que é importante ter equilíbrio, né? Esse é um ponto que eu gosto sempre de destacar, porque essas teologias elas não são erradas nelas mesmas, assim, né? A priori. Porque o Evangelho, né, como a gente já falou lá no início, ele tem que dialogar, e dentro do Evangelho você encontra espaço para essas questões, né? O Evangelho ele tem que encarnar na realidade, né? Assim como Cristo se fez carne, né? O Evangelho também precisa se fazer carne no sentido de se tornar inteligível, né, para o ser humano, né? Inclusive é algo que o Paul Tillich defende, né, que ele precisa responder às dores reais das pessoas, né? Um processo então de adaptação, né, da linguagem, né, para que o ser humano moderno compreenda. O problema começa quando esse recorte específico que você faz da realidade, ele passa a ser o centro da tua interpretação. Então, em vez do Evangelho interpretar a realidade, é a realidade que passa então a moldar o Evangelho. E aí, o risco é o quê? Que o Evangelho vai sendo reduzido. Ele fica ali só numa dimensão social, né? E aí ele acaba se transformando aqui num evangelho parcial, porque ele perde o seu aspecto mais importante aqui, que é a sua profundidade espiritual. Fica só um contexto, só uma estrutura, só um recorte da realidade, né? E aí, em termos práticos, perde a dimensão do que é pecado, do que é redenção, do que é transformação do coração, né? Então a gente tem ali um evangelho parcial. E é um evangelho que faz parte, né? Ele até denuncia ali problemas reais, né? Problemas estruturais da sociedade que deveriam, sim, no mundo justo, né? Ser resolvidos. Que muito provavelmente, né? Que com certeza, né? No reino de Cristo, né? Eles não estarão mais aí, né? Serão resolvidos. Só que quando a ação social, né, passa a ocupar o centro, quando você procura já nessa vida trazer o paraíso, né? Trazer o reino de Cristo para o aqui e agora, aí você perde essa dimensão mais profunda, né? A proclamação do evangelho, o chamado de fazer discípulos, né, vai ficar em segundo plano. Então, isso é extremamente negativo. Então, esse primeiro grupo de ideologias. O segundo grupo, as ideologias subjetivistas. Então, nesse grupo aqui, estão expressões que todos conhecem aí, né, como, por exemplo, a teologia do coaching, né, o evangelho terapêutico, aquela fé mais voltada ali, como se diz assim, para massagear o ego, né? Uma fé muito do emocional ali, né? Então, nesse contexto, o foco deixa de ser a verdade, deixa de ser a ortodoxia e passa a ser a experiência do ser humano, né? O importante não é mais se aquilo é verdadeiro, mas o que é importante é se aquilo me conforta, né? Se aquilo gera uma identificação comigo, né? E aí está aí o movimento das pessoas que vivem pulando de igreja, né, de igreja em igreja, e o próprio movimento dos desigrejados, porque são pessoas que não me sinto confortável numa igreja, não tem nenhuma igreja certa, né, e então ele não se identifica com nenhuma daquelas igrejas, e ele vai pulando de galho em galho, né. Agora aqui vale também um exemplo que circula bastante por aí, né, aquela ideia de que o ser humano é o ponto fraco de Deus, né. Então assim, ó, é algo comovente, né? Algo emocional, algo bonito e tal. Só que teologicamente é algo bem problemático ali, né? É o ser humano no centro, né? Aquela ideia de que o ser humano está no centro e lá Deus está ali para servir aquela pessoa, né? Então, mais uma vez, professor, não se trata aqui de a gente demonizar essas teologias, né? Mas a gente perceber a limitação delas, né? Porque elas até têm ali a sua efetividade. Esses evangelistas, televangelistas, né, da teologia coaching, né, alcançam determinadas pessoas. Mas você não pode ficar o tempo todo, né, o resto da tua vida, nessa superficialidade. Né? Você precisa ter um crescimento, você precisa ter um aprofundamento na Escritura. E aí, muitas vezes, essas teologias emocionais, né, subjetivistas, elas acabam não trazendo, né, porque elas trabalham só uma dimensão do ser humano, só o emocional. Conforto, autoestima, e esquece então que o ser humano é uma tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. E o evangelho verdadeiro, ele não só consola, mas ele também confronta, transforma, corrige, regenera. É o texto de 2 Timóteo 3,16. Né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino,
repreensão, correção, a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu acho que isso aqui fecha muito bem a refutação, né, às teologias subjetivistas. E o terceiro grupo, aqui, né, as teologias relativistas. Então, o que é que estão aqui? Ideias como, por exemplo, do universalismo, do teísmo aberto, do pluralismo religioso, são conceitos que você já deve ter ouvido. O universalismo, por exemplo, é a ideia de que no final todo mundo vai ser salvo, né? que Jesus morreu, né? Deus amou o mundo inteiro, Jesus veio morrer e o sacrifício dele é eficaz, né, para todas as pessoas. Então, independente de arrependimento, de fé, de conversão, de mudança de vida, no fim das contas todo mundo vai ser salvo, né? O sacrifício de Jesus vai alcançar todo. Então, qual é o impacto disso, né? Se todo mundo vai ser salvo, então o pecado, né, não é nada, né? Perde a gravidade. O arrependimento, né, para que se arrepender? Para que mudar de vida? A cruz nossa de cada dia, né, que Jesus nos ensina a levar, né? Para quê? Para levar a nossa cruz. Jesus já levou a nossa cruz. Então, o evangelho passa a ser triunfalista, né? Você nasceu para vencer. Então, isso é os efeitos, né, dessa ideia do universalismo. Já o pluralismo religioso vai na mesma direção, né, mas talvez até uma ideia mais antiga ainda, né, que é aquilo assim de, a gente serve o mesmo Deus, né, todos os caminhos levam a Deus, né, como se o evangelho, né, o cristianismo, fosse só mais um caminho dentre os muitos caminhos ali que levam a Deus. Então, o resultado disso é um esvaziamento do evangelho, porque Cristo deixa de ser o caminho, e ele próprio deixou muito claro, né, no evangelho, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas, no evangelho dessas ideologias, né, relativísticas, o que acaba acontecendo? Você não quer confrontar a sociedade, você não quer confrontar a pessoa que pensa diferente. Aí, não, você também está aí na tua umbanda, no teu candomblé, está aí no teu budismo, no teu islamismo, né? Mas todos os caminhos levam a Deus. Então isso é bem problemático. E perceba, professor, são 3 ideologias diferentes, mas todas elas têm em comum o evangelho parcial, né? Todas elas apresentam aqui um evangelho que enfatiza só um aspecto da realidade e que perde então a totalidade. E o problema não está exatamente no que elas dizem, né? Mas naquilo que elas deixam de dizer. Um evangelho incompleto forma um discípulo incompleto. Um discípulo que não conhece a Jesus. Um discípulo que não conhece o que realmente é Jesus, o que realmente é a salvação. Ele tem uma caricatura de Jesus, né? Uma cópia, né, imperfeita ali, né, faltando uma parte de Jesus, não? Um espantalho, né, podemos dizer assim. E, então é importante a gente trabalhar isso com os nossos alunos, né? O problema não é só o erro explícito, a heresia, né? Seria o caso talvez ali do universalismo, né? Mas as verdades pela metade, né? A teologia coaching, a teologia contextual, né? A teologia da libertação, enfim. Essas meias verdades, né, também fazem um estrago danado. Mas diante disso, professor, como que a gente faz para encontrar o verdadeiro evangelho? Como é que a gente chega nessa declaração de Pedro, né? Em Mateus capítulo 16. Jesus estava ali nesse capítulo, né, perguntando para os discípulos, né, quem os homens dizem que eu sou? Tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas, outros dizem ainda que tu és o que havia de vir, né, aquele que Moisés profetizou, enfim. Enfim, cada um deles tinha uma noção de quem era Jesus. Até alguns achavam que ele era o Messias, mas uma visão errada de Messias, né? Não um Messias de um reino espiritual, mas de um reino terrenal, né? Alguém como os Zelotes lá, né? Que queria um libertador que liderasse eles para matar o Império Romano, né? Sufocar aquela tirania, né? Acabar com aquela tirania e transformar Israel em livre de novo. Então todo mundo tinha uma visão a respeito de Jesus. Mas aí Jesus pergunta para os discípulos, né? E vocês? E vós? Né? Para usar aqui a Almeida Revista e Corrigida. E vós? Quem dizeis que eu sou? O mundo tem lá a sua visão falha e incompleta. Mas vocês que já estão andando comigo aqui há tempo, né? Quem vocês dizem que sou? E aí vem a frase de Pedro.
né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz algo que elucida, a meu ver, essa questão. Né? Ele diz, ó, não foi nem a carne nem o sangue quem te revelou isso, Pedro, mas foi o meu Pai que está no céu. Então aqui a gente pode concluir que o verdadeiro conhecimento de Cristo, né, de quem é Jesus, ele não vem do esforço humano, da nossa racionalidade, do nosso sentimento, né, da nossa emoção, mas a verdadeira revelação de quem é Jesus, do que é o verdadeiro evangelho, vem de revelação espiritual. Ele vem de um relacionamento com Deus. Através do Espírito Santo, a gente vai realmente ter essa revelação e entender quem é Jesus. A gente conhece Jesus através do evangelho. A gente conhece Jesus através de um evangelho completo, um evangelho que confronta, né? Ele consola, né? Mas também confronta. Ele denuncia o pecado, mas também oferece a graça. Então veja, ele é algo completo. Né? Fala da realidade social, mas ele também transforma o coração individual. Porque talvez ali seja realmente a resposta. Né? Ao transformar o indivíduo, cada coração, você transforma também a sociedade. E quando esses evangelhos, essas teologias progressistas tentam mudar a sociedade à força, muitas vezes não muda o indivíduo. Né? Você muda o ethos, você muda a ética, você muda a forma como as pessoas se comportam externamente. Né? Você foca no corpo, mas você não mudou o espírito, você não mudou a alma. Porque isso é só o evangelho que realmente consegue fazer. Então, esse evangelho parcial é o grande problema das teologias progressistas. Bom, para a gente encaminhar aqui para o fechamento, né, vamos passar aqui, quero mostrar para você em rápidas palavras aqui, como que tudo que a gente falou aqui se conecta então com esses objetivos aqui da lição. O primeiro objetivo então nos diz elencar as principais características da teologia progressista. Então isso aqui você vai trabalhar no tópico 1 da lição, e ali você pode explorar exatamente isso que a gente conversou aqui, né? Que essas diferentes manifestações, né? Ideológicas, subjetivistas, relativistas, tudo isso aí, né? Primeiro, não é uma coisa só, né? É um conjunto de abordagens, né? Mas todas elas partem disso, né? De relativizar a Bíblia, de apresentar um evangelho parcial, né? E por isso devem ser rejeitadas. O segundo objetivo nos diz mostrar a visão bíblica sobre a verdade em que Cristo é o centro. Então esse é o coração do tópico 2. E é aqui que a gente resolve as questões todas, né? Porque a Bíblia, né? Diante de tantas interpretações, a pergunta central é essa que nós mencionamos. Quem é Jesus? O que é Jesus para você? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, como a gente viu, essa resposta não vem da cultura, não vem da opinião, não vem do sentimento, ela vem de Deus, ela vem da revelação. E Cristo é o centro. E fora disso, qualquer construção teológica perde o seu fundamento principal. Terceiro objetivo, apontar as consequências da teologia progressista para a fé cristã. Então, esse é o nosso tópico 3. Né? E aqui você pode mostrar, então, de forma bem prática, né? O que gera? Uma fé sem profundidade, né? Uma fé rasa, superficial, uma confusão doutrinária, um evangelho que não transforma, né? Um evangelho sem cruz, um evangelho sem Cristo. Porque quando Cristo deixa de ser o centro, o que sobra é só uma versão reduzida da fé cristã, uma ética. Então perceba, professor, a lição ela tem um caminho muito claro. Identificar, corrigir e apontar o centro. E mais uma vez eu quero indicar aqui para você que adote a metodologia da Academia de Discípulos, que é o nosso discipulado jovem, então aqui em Joinville. Então são os microgrupos de ação, né? Então se você já está adotando, né, eu vou procurar te dar aqui uma aplicação bem prática. E se você não está adotando, vou deixar também aqui um vídeo. Você pode assistir as aulas anteriores, onde a gente explicou um pouquinho mais, né? Mas, de forma resumida, né, essa metodologia dos microgrupos de ação, você vai dividir a tua turma em grupos de 3 até 5 jovens. O objetivo disso é para ter uma participação mais de todos ali, né? Porque se você tiver pouco tempo, geralmente acontece, olha esse vídeo, né? Programei ele para uns 30 minutos e já passou. Então a aula a gente às vezes acaba perdendo um pouco a noção do tempo. E aí quando você tem um microgrupo, 3 jovens, 4 jovens, cada um pode falar um pouquinho. Em 5 minutos todos eles conseguem conversar, expor opinião, né? Réplica, tréplica e tudo mais. E outro benefício do microgrupo é que ao ter um grupo mais reduzido,
3, 5 jovens, você cria mais confiança entre eles. Geralmente eles já se conhecem, já são pessoas que andam juntos ali, então eles vão conseguir se abrir mais, né? E a discussão ela vai ser mais proveitosa. E então, num primeiro momento, você cria esses grupos. O ideal é, se você já está fazendo isso, que você mantenha, né, o mesmo microgrupo até o final do trimestre. E aí você passa aqui para um momento de reflexão com eles. E aí você pode propor essa discussão. Em que situações hoje nós vemos um evangelho parcial sendo apresentado? Seja nas redes sociais, na escola, né, até mesmo nos púlpitos da igreja. Né? Então, onde que a gente percebe esse evangelho parcial? Aí você deixa eles conversarem ali uns 3 minutos, 5 minutos, né? E instigue eles a trazer assim, exemplos práticos, né? Que aí quando ele pensa em exemplos concretos, ele sai daquele campo teórico, né, e já começa a pensar na parte prática. Porque daí, o segundo momento é justamente você conduzir aqui para a elaboração de um plano de ação. Você oriente eles ali para algo assim, ó, o que vocês podem fazer nessa semana para fortalecer uma visão bíblica completa, no Evangelho integral. Né? Qual ação prática, qual atitude vocês podem tomar a partir dessa semana para pôr isso em ação que vocês aprenderam hoje. E aqui mais uma vez eu vou falar do meu amigo Lienai, porque tem o método SMART, né, baseado então nesse acrônimo aqui do inglês, né, porque a meta então ela precisa ser algo que siga esses 5 pontos. Mas o meu amigo Lienai Córdova, ele tem adotado esse outro acrônimo aqui, reorganizando. Então fica metas. Então o que são as metas do professor Lienai? É algo que é mensurável, é específico, é temporal, ou seja, baseado em tempo, é atingível e é significativo. Palavra forte, né? Ao invés de relevante, é significativo. Então a meta dos seus jovens, o projeto que eles vão desenvolver na semana, tem que ser algo que siga essa metodologia. Né? E eu coloco sempre que é importante que você deixe eles pensar, deixe que eles elaborem o plano de ação deles, porque isso faz com que eles entendam que aquilo foi algo que eles produziram. E aí eles resolvem colocar aquilo em ação. Quando às vezes o professor impõe algo, façam isso, façam aquilo, às vezes o jovem acaba não querendo realizar. Né? Mas se algum grupo pedir alguma sugestão, então você pode colocar assim, durante essa semana, separar 10 minutos por dia para ler um trecho dos evangelhos, né, uma perícope, um capítulo, alguns versículos, e anotar o que esse trecho revela sobre quem Jesus realmente é. Então acho que isso fica bem alinhado, né, dentro dessa visão desse evangelho pleno, desse evangelho integral que a gente quer saber. E é totalmente metas, né? É mensurável, você coloca ali 10 minutos, né? Então é temporal também, é algo específico, né? Você vai ler aquele trecho com o objetivo de descobrir quem Jesus realmente é. É atingível, porque 10 minutos para uma leitura bíblica, todo jovem tem. E é significativo, conhecer mais de Jesus, ler mais a Bíblia, isso é extremamente significativo. Então é um objetivo aqui, uma metas, né? Outro exemplo, você pode colocar ali, não, você já sabe, né? Então você é um grupo de jovens aqui que vocês já sabem tudo. Então agora você vai levar isso para outra pessoa. Então pode sugerir que eles digam assim, vou conversar com o amigo X, né, que é específico, sobre algo que vimos aqui, né, para ajudar ele a perceber a diferença entre o evangelho parcial e o evangelho completo. Fechou. Né? É algo que também vai ser significativo, vai ser relevante, é atingível, né? Todo mundo está conversando com todo mundo o tempo todo, não precisa ser pessoalmente, né? Pode ser através das redes sociais. É temporal, porque você vai dizer, nessa semana, né, me comprometo a fazer isso. É específico e também é mensurável, vai dar para saber se a pessoa realmente fez aquilo ou não. Então, seria uma boa sugestão aqui também. Se tu tiver tempo, né, você pode pedir para que eles compartilhem ali com os outros microgrupos, né, quais são as metas, até para se inspirarem. E se não tiver, né, só ore com eles, né, no final é importante isso. Né, na oração você apresente que são compromissos que eles estão assumindo ali, que eles precisam da ajuda do Espírito Santo para colocar em prática naquela semana. E se durante a semana também você conseguir ter contato com eles, né, seja através de grupo, nos cultos da semana, né, estimule eles, né, pergunte, né, e aí, conseguiu colocar a meta em ação e tal, né? Essa prestação de contas também no domingo seguinte, né, é importante, né, quando chegar na outra aula, e aí, como é que foi nessa semana, conseguiram fazer e tal, porque isso motiva eles, né, a realmente colocar em ação
essas metas aí. Porque no final das contas, né, professor, o que a gente quer não é apenas um aluno informado a respeito desse assunto, mas um discípulo formado, né? Alguém que vai colocar aquilo em ação e que vai passar para outras pessoas também, né? Um discípulo que gera outros discípulos, né? E eu defendo isso, né, já há bastante tempo, que o discipulado, né, essas metodologias onde você ensina e comunga, né, ensino e comunhão, é algo que é poderoso para criar aqui gente que vive o Evangelho, né, que entende o Evangelho, que vive e que passa isso também para outras pessoas, né? E esse é o melhor antídoto, né, que a gente pode ter aqui contra qualquer ideologia progressista. Deus te dê sabedoria, graça, discernimento, né? E que você tenha uma ótima preparação nesse sábado para a aula de amanhã e também uma ótima aula amanhã, que você consiga ajudar os seus alunos a se aproximar mais de Jesus. E se Deus permitir, nós nos vemos aqui na semana que vem. Forte abraço, Deus abençoe.